Tudo bem, Li? Tudo Seja bem, e você, bem-vinda. querida? Tudo bem. Estava falando com o pessoal que nessa toada do imprevisível a gente está na live aqui, lembrando como é que faz live, que faz tempo que a gente não faz, sem filtro, a É, vida como ela é, muito assim nessa vibe de Urano. E eu dei uma introdução muito rápida, enquanto você não vinha, sobre a questão da mudança dos transpessoais para signos masculinos. Então, sem gastar muito nesse assunto, mas a gente está com Urano em Gêmeos, então Saturno, Netuno em Áries e Plutão em Aquário, que são signos masculinos mais yang e de mais movimento, né? exato. Quer E falar um pouquinho disso? Um minutinho disso? Um é, minutinho. essa modificação, essa mudança, ela expressa muito a mudança de comportamento, não só pessoal, mas também humanitário, né? A gente Sim. sai de um clima mais receptivo, mais material e vai para o campo das ideias, vai pensar mais no futuro. Então, muda muito a perspectiva das pessoas, né, e de cada um de nós, e também ah, torna a gente mais aguerrido, né, mais enfrentador, mais conquistador das coisas que a gente quer. Então, a gente vai ver a partir de agora muito mais forte isso, porque agora todos eles estão nos signos masculinos. Que assim seja. Amém. E esses deuses da mudança, hoje particularmente falando de Urano, eles são aqueles planetas que vão além da órbita de Saturno. Então, o que quer que nós tenhamos como um trabalho individual e social, para sermos uma pessoa melhor, enfim, nós temos transcendências, limites que desafiam essa fronteira daquilo que é uma pessoa normal, que é uma pessoa que cumpre todos os seus deveres, que faz tudo o que ela deveria fazer. Então, esse caráter transcendente de todos esses planetas, tirando Saturno, ele vem justamente para quebrar uma sequência, para sair de um padrão de normalidade. Esse é o caso de Urano, que é o grande promovedor de mudanças imprevistas, bruscas, e de chamados para que a gente quebre esses padrões que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não enxerga. Você concorda, Verdade. Lívia? Concordo. E até a astrologia tradicional, ela não lida com Urano, Netuno e Plutão, justamente porque eles lidam apenas com os planetas visíveis a olhos nus. Então, Saturno corresponde o limite, até onde a gente vai. Com a descoberta de Urano, Netuno e Plutão, aí vem a transcendência, né? Eles são trans-saturninos. E como a astrologia psicológica leva muito em consideração isso, agora é a hora da gente desafiar os limites, né? Exatamente isso. Saturno já não basta mais para a gente tem que avançar em conhecimento, em tudo, né? A gente vai falar mais de Urano em Gêmeos, então vamos falar de Isso. comunicação, conhecimento, aprendizado, telecomunicação. A proposta dessa live é falar mais de Urano a nível pessoal, embora ele seja promovedor de grandes mudanças, de acordo com o signo onde ele está, e a gente faz uma referência também a questões do passado, porque o ciclo de Urano é de 84 anos. Então, fica muito fácil a gente referenciar com a década de 40, que é quando ele passou a última vez. O foco é falar brevemente disso, falar mais no nível pessoal e por ascendente, algumas sugestões para você lidar com essa mudança. E se precisar de um astrólogo, estamos aqui, eu e a Lilian, para te ajudar nesse processo, não é? Sim. Então, essa transcendência de Urano, no campo das ideias, no coletivo, campo das ideias, de transporte, de refinamento da inteligência, do lado mental do ser humano, porque Urano, ele é a oitava superior de Mercúrio. Então, a gente vê ideias geniais que surgiram em tempos de crise, na época da Segunda Guerra, mas que não necessariamente a genialidade beneficia todo mundo, como a questão da bomba atômica. Foi uma criação genial, mas foi destrutiva. E é destrutiva. Então, a gente usada, né? no campo do coletivo,
vem sim muitas mudanças que devem ser positivas e que ativam esse lado da inteligência, da genialidade humana. Você quer comentar sobre isso, Li? Sim, é muito isso mesmo. E o conhecimento com a inteligência artificial, ele fica muito mais democrático, né? Então, as pessoas terão acesso, já têm acesso, mas cada vez mais vão ter acesso e vai começar a ficar mais democrático do que nunca, conforme os equipamentos também forem ficando mais acessíveis, que a gente sabe que vão ficando obsoletos, isso também faz parte de Urano, né? Fica tudo muito obsoleto rapidamente, porque o avanço tecnológico é muito rápido. Então, o conhecimento vai ficando mais democrático, mais acessível, e isso muda muito, né? Quando a gente tem o conhecimento e todos os estudos acessíveis para a humanidade, a gente sabe que muita coisa vai mudar. Sim, vai ficar mais acelerada, mais inteligente e a gente que vai ter que acompanhar ainda mais tudo que vai rolar daqui para frente. E vai Tá? desafiar também sistemas políticos, né? Vai desafiar sistemas políticos, maior participação da população, porque tudo isso envolve Urano também, né? Essa Sim. rebeldia, não vão aceitar mais, vão ter mais conhecimento, não vão aceitar qualquer coisa imposta, né? Então, as coisas tendem a ferver um pouquinho mais, justamente pela divulgação do conhecimento, das verdades, e por aí afora. E a gente espera que Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos, porque eles vão já se afinar desde o início, que tragam realmente propostas mais democráticas, não só políticas, como daqueles que detêm o controle das redes. Que Exato. isso tenha uma quebra de padrão, que isso tenha realmente uma democratização, porque o que a gente tem visto é muita manipulação desse controle de redes, né? Exatamente. Mas, então tá. Indo além dessa toada, Urano, num nível pessoal, é aquele provocador, é aquele rasgo de luz, de possibilidade, de pressão, de ansiedade, em alguma coisa que a gente até desconhece, mas que nós sentimos cada um de acordo com a área onde é afetada essa questão do Urano, né? Onde nós temos o início de Gêmeos no nosso mapa natal, é por ali que vai se dar essa grande provocação de mudança, porque é um gatilho. Se nós realmente vamos mudar, se nós vamos perceber todo esse processo que é necessário que a gente saia do nosso limite, que a gente saia da caixa, isso vem com um processo de crise, principalmente para os signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Então, não é um processo fácil, geralmente são, para esses 4 signos, tende a haver provocações de mudanças e rupturas mais bruscas. Então, se nós vamos colaborar no processo ou não, vai depender do contexto de vida de cada um. Exato. Como isso pega? É no meu plano individual? É na minha relação com o outro? É no meu trabalho? É na minha família? Então, promover alguma mudança profunda e arcar com essa mudança não é meramente um processo criativo de rebeldia ou de anarquia. Isso qualquer pessoa faz. Agora, você se apropriar de um processo de mudança e ir além de algum limite, de algum padrão, e inserir isso na sua vida, aí é uma questão de coragem de você mudar esse status quo. O que você acha, Li? O que eu estava estudando também diz muito de Urano como algo maior, né? De uma abertura de consciência mesmo, de você assumir além do seu limite, o que você tem de semente potencial que você ainda não desenvolveu. Então, Urano, ele provoca essa saída do status quo, né? Essa saída da sua acomodação. Nossa, eu estou bem, a minha vida está aí, estou batalhando. Não, você pode mais. Então, Urano, ele te joga, literalmente, ele rompe com essa acomodação, ele faz com que algum evento, geralmente é externo, né? Algum evento te desestabilize e você seja, como você falou, provocada, né? Para um desenvolvimento muito maior. Então, é muito mais de forma pessoal se a gente vai comprar esse desafio ou se a gente vai se rebelar contra esse desafio.
Aí que está a diferença, né, do destino e do livre-arbítrio. Eu compro isso e me envolvo com isso e pego carona nessa força, ou eu vou lutar contra essa força? Então, aí é o ponto principal. Essa questão do Urano, que é extremamente abrangente, a gente não vai conseguir falar de tudo, ficaríamos horas aqui falando disso. Mas essa provocação de Urano, ela vem primeiro no lado mental, na questão realmente do pensamento, porque ele tem a ver com Mercúrio, né? Então, você começa a se sentir fora de uma situação que você sempre esteve, sempre foi normal você ali, você começa a se sentir como se não coubesse mais ali, como se aquela estrutura toda que está do mesmo jeito que sempre foi, não te representasse mais, não tivesse mais o mesmo significado. Aí você diz, mas por que eu estou me sentindo assim? Eu quero continuar aqui. Eu quero continuar com tudo normalzinho, como sempre foi. Então, esse normal, como sempre foi, é justamente o ponto onde o Urano provoca, energeticamente, aí, alguma pressão para indicar para nós, você não cabe mais aqui. Você não é mais tão normal, você está numa hora de ir além de um limite que você mesmo se impôs. Então, é uma questão, muitas vezes, de coragem, primeiro, de encarar que isso está acontecendo. Segundo, de perceber o que é que eu posso fazer, porque vem uma coisa nova depois. É como um ovo que você racha, você não sabe o que vem depois. Então, essa coisa de inovar, de você entrar num outro modus operandi, de você sair de uma casca para alguma coisa desconhecida, esse é o maior temor do ser humano. E quando quebra o ovo, se expande, né? O mundo é expandido, as possibilidades são muitas, então você fica acuado assim, meu Deus, socorro, onde é que eu tô? É o desconhecido ainda, assusta, né? Sim, e isso vem com caráter de mais independência, criatividade, de você tendo que colocar uma energia do que a gente chama movimento criativo. O que é movimento criativo? É algo que não se sustenta pela repetição. É algo que você vai no improviso e vai criando e vai saindo daquilo que sempre foi aquele normal. E isso tem um comprometimento. Não é simplesmente uma rebeldia sem causa. Que às vezes a gente precisa quebrar alguma coisa, chutar o balde mesmo, e isso tem a cara de Urano. Mas depois você arca com essa mudança. Sim. E ela vai te representar e dar mais significado para a sua vida. E você descobre mais o seu potencial, que você pode mais, né? Porque você ousou, você criou, e aí você desenvolve o seu potencial muito além daquele que você estava acomodado. Aí você abre, é aí que vem a expansão da mente, né? Sim, e por ser transpessoal, é uma diferença que você faz também no mundo, no coletivo. E não necessariamente que tenha que ser compatível com o que todo mundo espera de você. Isso é a coragem de viver o transpessoal. Sim, e além daquela sua fronteira de aceitação. Eu quero tal coisa? Sim. Então, vai lá. Muitas vezes, você não precisa criar uma ruptura, você não precisa terminar uma situação, apenas vê-la de uma outra maneira. Apenas fazer diferente, com mais liberdade para você e para o outro. Né? E aguentar a provável questionamento da sociedade, dos seus pares, né, que não vão reconhecer o que está acontecendo. Sim mesmo, encara, leva adiante, porque a resistência não é só dentro da gente, também do meio, né, dos gêmeos, do meio ambiente ali também tem uma resistência. O que está acontecendo? Ela nunca foi assim, ela nunca respondeu assim. Não, vão pensar, mamãe tá maluca. Titia não era assim. Nossa, o meu professor deu a louca nele, tá vindo de cabelo amarelo para a escola. E eu acho que é um bom momento para a gente começar a falar dos ascendentes, porque cada um tem aí a sua particularidade de acordo com o setor onde vai cair essa possível transformação, porque nós temos transformações de Plutão acontecendo, transformações de Saturno e Netuno começando um processo. Porque esses processos, eles se dão de 2 anos, mais ou menos, aí até a coisa acontecer,
você cair a ficha e depois assimilar, né? Então, onde nós temos o começo do signo de Gêmeos no nosso mapa natal, fiz aqui umas associações que podem não ser para você exatamente isso, porque o cálculo das casas, às vezes, ele muda de um mapa para o outro. Então, se você tem um ascendente em Áries, por exemplo, Urano vai cair na casa 3 do seu mapa natal. Então, eu vou ler alguma coisinha, eu vou falar alguma coisinha, a Lília complementa. E se vocês tiverem perguntas, também a gente já vai respondendo à medida que vocês forem aqui interagindo com a gente. Então, ascendente em Áries, via de regra, Urano cai no setor da casa 3, que é um setor de relações do seu meio, com seus vizinhos, com irmãos, pessoas próximas e também com aprendizados. Pode ter interesse em aprender coisas novas, fazer um curso diferente. Nossa, nunca tinha pensado em lidar com IA, com chat GPT. Vai se modernizar, vai se atualizar. A sua interação social tende a ficar mais irreverente, contestadora. Você pode vir a participar de associações de bairro, vir com novas ideias, com uma postura mais original. Pode mudar de bairro ou de vizinhança também. Mas o setor de casa 3 tem muito a ver com essa questão da mente. Então, de você aprender realmente coisas novas que integrem um esquema novo na sua vida. Pode também, como você vai ter a sua mente acelerada, né? Só lembrando que Urano é o planeta e o signo é dar qualidade à ação desse planeta nesta casa 3, né? E a casa 3, ela é muito de mente, do intelecto. Então, sua mente fica muito mais rápida, ela fica mais ávida, ela pesca detalhes que antes ela não pescava, ela fica muito mais sutil, né? Atenta aos mínimos, às mínimas mudanças. E nisso, você também pode ter algum clique, sabe? Aquele insight, isso é muito de Urano, né? Vem uma ideia totalmente fora da casinha e você coloca essa ideia e daí já começa uma inovação. Você pode levar um susto e falar assim, não, isso é utopia. Joga. Né? Aquele brainstorming mesmo, de jogar a ideia, porque aquela ideia pode não ser tão maluca assim. Então é muito interessante isso, o que brota da tua cabeça pode ser alguma coisa muito inovadora, muito maluca, entre aspas, né? Isso é interessante. E até porque Gêmeos também está na sua casa, né? Tá nesse regindo a casa 3. Exato. Né? E a casa 3 também é irmãos, né? Você falou também de vizinhos e tudo mais, mas é de irmãos também. Então, a gente pode ter uma mudança, sei lá, o irmão muda para o outro país e aquilo te desestrutura, você necessita também tomar uma outra posição perante a família. Então, pode ter alguma coisa envolvendo irmãos também. Tem uma pergunta da Ana Lessa. Oi, Ana, tudo Oi, bom? Ana. Obrigada por estar aqui. Meninas, como faz parte do eixo 39, pode falar de distâncias maiores? Sim. Acredito que sim. Eu, particularmente, acredito que sim, porque existe ali, quando passa Urano por um setor da nossa vida, um descontentamento com aquilo que tá vindo desde sempre. Então, aquela vizinhança já não... Parece que eu estou aqui, mas não estou. Não atende. Então, pode ser que, se você tiver até outras coisas acontecendo, né? Que o eixo 39, ele é de viagens e de distância, de transportes. Se você tiver motivações já para ir para um outro país, para fazer alguma outra coisa, aquilo pode ser justamente o gatilho de uma mudança que você não faria se Urano não estivesse passando por ali. É a minha opinião. E você fica tão estimulado, por um lado, desencantado com o que você tem, e necessitando buscar coisas diferentes, que você vai lá para 9, né? Você pode ir para uma cultura diferente, uma língua diferente, uma sociedade diferente, que também te expande a cabeça, né? Então, sim. Com certeza, a 3-9 fala muito disso. Sim, tem. Aquela coisa do contrário, né? Até o contrário, você está no exterior, você sente necessidade de voltar para a tua casa. Os dois se for uma questão oposta.
Vamos em frente, acho que deu para responder a Aninha. Quem tem o ascendente no signo de Touro, provavelmente tem Gêmeos no começo da casa 2, que é um setor material, é um setor de finanças, de produção material. Então, indica altos e baixos nas questões financeiras, porque é tudo muito imprevisível por onde o Urano passar, não existe regularidade. Então, você precisa ficar mais atento aí aos seus gastos, aos seus ganhos, ao seu balanço financeiro. Novos valores, valores interiores que te levam a monetizar, a fazer produzir dinheiro. Você pode querer ter uma postura mais livre em relação ao dinheiro, como algo que te dá independência e que te faz, enfim, agir com menos comprometimento com alguma instituição ou com alguma coisa que sempre foi. Você pode vir a empreender, a fazer alguma coisa diferente de tudo que você sempre fez em questão financeira. De repente, deu vontade de ganhar um extra, de dar umas aulas, de fazer um capital de giro de uma maneira mais autônoma e empreendedora. Essa é a minha dica. E você? Aí entra também aquele fator, né, que eu insisto, de expansão da consciência. Então, vamos supor que a pessoa tenha como propósito, né, financeiro, guardar dinheiro para comprar uma casa. De repente, entra o Urano ali na 2, ele fala assim, não é isso, não são esses os meus valores, eu quero viajar. Então, muda totalmente a questão financeira dele. Então, agora ele vai tirar sei lá, da onde ele investia, vai começar a investir em dólar, porque ele vai querer viajar. Então, isso tudo, o propósito do ganho do dinheiro pode mudar também. Aquilo era importante, sim, mas não é mais. Não é mais, mudou. Essa mudança de valores que a gente precisa entender que ela rola para todos nós. E como que aquilo vem para se tornar algo real aqui, algo mais palpável. Então, cada pessoa tem motivações diferentes. Se para uma ela vai fazer um negócio diferente, como a Lilian está falando, para outra ela vai começar a gastar de uma outra maneira. E outra coisa que também tem a ver, o fator idade. Se uma pessoa está jovem, ela pode ter ideias para empreender. Se é uma pessoa que está na meia-idade, ela pode pensar em curtir mais a vida, porque o tempo está passando. Exato. Então, também tem esses outros detalhes, né? Só uma coisinha a mais, a pessoa, como ela tem... o Urano provoca que ela saia, né, daquele status dela, ela pode desenvolver alguma nova habilidade que sempre foi um potencial dela. E ela coloca isso e opera essa nova habilidade e tem a remuneração dela também. Então, podem, assim, diversificar. Pode acontecer meio que de tudo, porque o Urano é o inesperado, né? Ela toma coragem de fazer uma coisa que sempre esteve latente, mas ela não tinha aquele impulso. Então, que nem aquela historinha, tem uma historinha que fala da vaca que foi para o brejo, uma família inteira vivia do leitinho da vaca. Quando a vaca caiu no precipício, todo mundo se virou para colocar uma habilidade em prática. Olha. Então, é mais ou menos isso. Às vezes, fecha uma porta aqui no nosso mundo, aqui para você pode fechar uma porta e abrir outras que você nunca imaginou, é muito mais interessante. É fantástico, Urano é surpreendente, literalmente. Eu curto muito Urano, gosto bastante. Oi, Regina, tudo bem? Agora, essa outra posição, eu acho ela muito particular, que é o ascendente em Gêmeos. Quem tem o ascendente no signo de Gêmeos? E essa minha sugestão de fazer essa live, ela foi muito oportuna, porque a nossa querida Lilian Barreto, que está aqui comigo, ela tem o ascendente no grau 0 de Gêmeos. Ela está hoje com o Urano sentado no ascendente dela. Então, eu faço questão que ela diga para a galera como é que é esse Urano no ascendente em Gêmeos. Olha, Urano no ascendente em Gêmeos é loucura. Loucura, a quinta potência. Uma coisa de louco. Porque você sai questionando. O ascendente, só para localizar, o ascendente
lida muito com a vitalidade da pessoa, lida muito com o corpo da pessoa e como ela se comporta no mundo, né? Como ela se apresenta para o mundo e também como o mundo a vê. Então, a literatura é muito interessante porque fala assim, não estranhe se a pessoa aparecer de cabelo cor-de-rosa, verde, né? Todo o arco-íris, porque faz parte dessa mudança dela. Ela está colocando toda a mudança interna dela para o lado de fora, ela está exteriorizando. Então, o ascendente é justamente isso. Quando a gente bota para fora, exterioriza toda a mudança para dentro. Então, acontece de tudo um pouquinho, né? Porque como nós somos inteiros, então está tendo mudança em trabalho, está tendo mudança em setor de casa, está tendo mudança em tudo. Gente, a vida vira de ponta cabeça. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora, fazer muita meditação, porque senão sai fazendo loucura. É muito interessante. Mas é complicado, é confuso. É confuso. Eu vejo num ascendente com Urano, né, no caso em Gêmeos, tem um cliente que tem ascendente touro e passou agora por touro, né, no ascendente. Entendo também que esse Urano é uma provocação para a pessoa ter atitudes mais irreverentes, mais libertárias e menos culpadas. Nossa. Porque, ainda mais assim, você que já tem um grau de maturidade, né? Então, onde Urano passa, eu entendo que quebra um ciclo de culpa de ser quem eu quero ser. Eu não sei se você concorda com isso ou se você discorda. Totalmente. Uma necessidade de autenticidade, né? De ser quem é. E tem uma coisa muito particular, que para mim é assim, tá até assustadora. A vontade de entregar a mochilinha para cada um. Isso daqui não é peso meu, te pertence. Sabe? E carregar só o peso que me pertence. Então, isso é muito interessante, é libertador e, como você falou, sem culpa. Isso é muito interessante. Né? Então, cada um com a sua mochilinha, não vou ficar carregando mais mochila de todo mundo, já passou a hora da escola dos filhos, então cada um com a sua mochilinha. É bem isso mesmo, interessante. Eu espero que Urano seja uma boa passagem para você. Na questão de saúde também pode pegar um pouquinho, né? Ansiedade, estresse, circulação. Então, pressão alta. Então, quem tem ascendente Gêmeos também precisa ficar meio ligadinho, porque pode também andar com muita pressa, né? Querer sair com muita pressa, às vezes pode cair, pode ter também algum acidentezinho aí, por conta de estar com a cabeça lá na frente e o corpo está aqui ainda, né? Então... E como é Gêmeos também, né? Um fator de locomoção, carro, dirigir com cuidado, estando no presente, porque é muito típico quando o Urano está ativo no mapa, você ficar pensando no futuro, o que eu vou fazer amanhã, hoje à tarde. Não, esteja presente, né? Quando você estiver fazendo uma atividade e necessita realmente dessa presença, dessa atenção, como dirigir um carro, né? Vai precisar ficar bem consciente direto, né? Muito, com essa coisa da velocidade. Podemos ir para ascendente Câncer? Sim. Então, quem tem o ascendente no signo de Câncer, muito provavelmente tem Urano no setor da casa 12. Eu sempre falo que é o setor da casa de Deus, porque ali a gente não põe a mão naquela cumbuca, a gente não tem ação ali, é uma casa de alma, é uma causa da gente ter assim, essa coisa da contemplação e também do inconsciente. Então, Urano no setor de casa 12 vai começar um processo de gestação, de uma libertação interior. Então, pode ter aí muita ansiedade, muita insônia, muito estresse por coisas que a pessoa não sabe porque está ali no oculto, muitas mensagens reveladoras em sonhos. Então, a pessoa pode se sentir motivada a fazer mais terapia para compreender esse processo todo, né? E revelações de situações que vêm como puxadas de tapete na vida por conta de mudanças abruptas do próprio destino. Então, quando um planeta vai para a casa 12, a gente não domina, mas a gente precisa entender que alguma coisa diferente está acontecendo dentro da nossa alma. E a gente precisa se adequar a esse processo, procurar entender tudo isso. O que você acha, Lili? Nessa casa também a gente tem a casa dos sonhos, né? Que podem trazer muita revelação do inconsciente e ter acesso até a medos, traumas antigos que emergem, né?
através dos sonhos, para a gente lidar e libertar. Toda a finalidade de Urano é libertação, é aumento de consciência. Então, pode brotar mesmo, a partir dos sonhos, alguma pista de medos e traumas. É ótimo para trazer para a terapia. A Casa 12 é muito sensata nisso, né? Inclusive, é o eixo, né, como a Ana Lessa estava falando, o eixo 612 também é um eixo de saúde. Saúde Sim. física e saúde mental. Né? Então, é muito importante estar atento para não se deixar descontrolar com ansiedade, para não entrar num estado de ansiedade generalizada, né? Não se ater tanto a pensar no futuro e fazer cenários assim horripilantes, porque a cabeça da gente, né, de vez em quando dá umas traídas, né? A gente, ao invés de pensar coisas boas, pensa um drama, assim, um cenário horrível. Então, brecar isso, dar uma controlada nisso, isso não existe, não é realidade, e voltar para o presente novamente. Segurar a onda aí, porque o inconsciente roda aí, né? Quando você falou de controlar, eu lembrei de um outro detalhe que pode ser interessante para esse ascendente Câncer. A história de reprimir sentimentos e de reprimir reações. Perfeito. Então, como o Urano está ali, tudo que você tentar segurar muito na casinha interior e não trabalhar determinados sentimentos que te agridem aqui no nosso mundo, na nossa convivência, você pode estar suscetível a surtos e rompantes. Perfeito. Assim, e ninguém vai entender nada. Mas interiormente, né, se entende tudo. Então, procurar dar vazão a coisas que podem te oprimir, que podem querer te controlar, e prestar atenção nas suas reações, se elas não precisam, não necessariamente não é de remédio, não, mas se você não precisa de levar uma vida mais solta, mais criativa e de mais liberdade interior com você mesmo. Sim, tá? Perfeito. Bom, ascendente Leão, esse eu posso falar alguma coisa, porque eu sou geminiana. Então, eu estava ansiosa por essa mudança, tá? É claro que agora acho que eu vou ficar mais ansiosa ainda. Porque o que é ansiedade? É você estar aqui e a sua mente estar lá no futuro. Ou as situações que ainda nem aconteceram, você começar a querer metabolizar, querer controlar, querer agir por uma coisa que ainda não aconteceu. E isso é um processo de ansiedade, né? Então, via de regra, a pessoa que tem ascendente em Leão, ela vai ter Urano aonde? No setor da casa 11, que é o setor de Aquário, né? Então, são esperadas mudanças no círculo social. Pessoas podem sair da sua vida e pessoas também entrar na sua vida no mesmo fluxo, entra e sai. Nada de querer controlar isso, porque Urano também é desapego. Então, quem tiver que ficar, vai ficar. Quem sair, saiu. O que vai fazer o ponto aí de ligação são as ideias, são as causas, são os interesses. Então, você pode vir a ter tribos totalmente diferentes umas das outras, e todas elas terem a ver com você, tá? Aderir a causas diferentes, aderir a uma causa e participar de uma ONG, de um partido político, de ter alguma participação no coletivo maior e ter projetos de vida diferentes e, geralmente, fora da caixa. Então, não estranhe se você começar a querer, enfim, atuar pelas pessoas na África ou por alguma questão da Amazônia. Isso é perfeitamente natural. O negócio é você seguir aquele impulso que está vindo para você. E se os seus círculos não têm muito a ver com isso, aquela história, Urano, ele vai tirando a culpa. Você precisa ir abrindo espaço que, olha, estou no meu momento de aderir a novas causas e a novas tribos, e vai embora. O que você poderia comentar sobre isso? E os grupos também podem repentinamente, né, que isso é uma qualidade de Urano também, repentinamente se dissolver. Então, você pertencia a um grupo há anos ali, colegas, amigos de infância, e de repente não se encontram mais, não tem mais afinidade. Isso é estranho, todo mundo fica estranhando o que aconteceu.
deixa aí, como você falou, né? Deixa aí, porque outras coisas necessitam desse espaço. O tempo só tem 24 horas, né? O dia só tem 24 horas. Então, você precisa abrir esse espaço. O Urano te ajuda a fazer isso para que você renove também todas as suas Sim, possibilidades, todas as suas oportunidades e veja coisas diferentes, onde sim, você pode agregar para outras pessoas e outros grupos e também receber também essa amplitude, né, de consciência. E Urano fala muito de troca, né? E Gêmeos também fala muito de troca. Então essa troca ser muito rica de você para o grupo e do grupo para você. Né? Então, sim. necessita de um ambiente novo, que te estimule, que te brilhe os olhos. E que você também possa ter uma participação efetiva. É, Então, agrega para o você grupo. tende a se surpreender aonde você vai querer colocar as suas ideias e os seus interesses e a sua participação efetiva para você crescer como ser humano e dar uma contribuição para o coletivo, tá? É, Com muita liberdade. Você precisa permitir a sua liberdade de ação. Não vai deixar de gostar das pessoas que você gostava, mas talvez nesse momento outras causas se tornem urgentes para você, tá? é, Bom, perfeito. ascendente em Virgem, quem tem o ascendente em Virgem deve ter Gêmeos na casa 10. Casa 10, que é um setor material, é um setor de carreira, de trabalho, de prestígio e reputação social. Então, o Urano passando por ali indica que você está numa hora de permitir outras portas na sua vida, outras portas de você colocar sua participação na sua vocação, inclusive. Às vezes você tem um chamado para uma vocação de alguma coisa, como na casa 2, que já estava ali latente, só esperando um momento para você libertar e abrir uma nova porta. Não precisa, muitas vezes, deixar as outras coisas que você já vinha. Mas, outras vezes, pode ser que a sua vida revire completamente, porque aquilo que você fazia e você estava ali o tempo todo, você não consegue mais ficar naquela caixa. Então, essa sua liberdade de ação, ela está muito baseada ao que você se permitir, aos seus talentos, e você pode também, dependendo da vida que a pessoa leve, uma outra sugestão, passar a ser uma nômade digital. Você não precisa trabalhar só aqui, porque o mundo está abrindo outras portas, até porque Urano em Gêmeos tem muito essa coisa do digital, não é? A gente nem tem ideia das mudanças que estão vindo aí de novos sistemas, de novas linguagens, novas formas de se comunicar. Então, abra a porta das suas possibilidades. E Perfeito. você, Li, o que você pode contribuir para o ascendente virgem? As pessoas, a casa 10 também é a casa do reconhecimento público, né? Então, de repente, você está investindo ali numa carreira, anos e anos, foi lá, meritocracia, né? Foi subindo, sendo promovido, e você é reconhecido por um outro dom totalmente diferente. De repente, você está no setor de marketing e o pessoal de processos ou de projetos vê você e fala, cara, você é muito bom para o projeto, vem para a minha área. Aí você fala assim, mas eu investi até ontem. Né? Durante 20 anos eu estou investindo em marketing, mas o pessoal de projetos viu que você tem algo de diferente para lá. Então é muito comum a pessoa mudar, ou mesmo dentro da própria empresa, ou sair da empresa, como você falou, para empreender, né? E no final das contas ela vê o quão múltipla ela é. Né? Então, ela não era só marketing, ela é uma pessoa integrada, que tem habilidades e potenciais que nem ela mesma sabia, mas que os outros, de repente, reconhecem isso. Então, pode ser chamada por uma outra área totalmente diferente, pode querer largar tudo e começar outra coisa que satisfaça mais. Então, essa necessidade, né, de ser autêntico, de ser verdadeiro, atinge a casa 10 também, a casa de carreira. É muito importante, muito comum mudarem. Lembrei de um outro detalhe interessante para a casa 10, porque mexe também com o ângulo, né? Então, É, os ângulos, pular. ascendente, descendente, meio do céu, fundo de céu, eles costumam revirar as nossas vidas. Então, Urano, quando passa por ali, pode ser também um indicativo de você não se submeter mais a hierarquias.
Você tem um chefe, você tem uma estrutura, você responde para não sei quantas pessoas, de repente você não quer responder para mais ninguém. Você cansou, você não está conseguindo se submeter a pressões daquele ambiente, daquela estrutura. Então, se você vai chutar o balde disso e começar uma coisa nova, aí você tem que avaliar o quanto isso impacta na sua vida. Não é só quebrar, chutar o balde e sair andando e não ter dinheiro para pagar suas contas. Mas pode ser o momento de uma saída estratégica para alguma posição, para algum outro trabalho, onde você tenha mais autonomia e liberdade para suas decisões. De repente, nessa estrutura hierárquica, você não tem mais a ver. Então, não estranhe se essas coisas acontecerem. Porque a pessoa que está ali com aquela mudança no meio do céu, na área profissional, ela vem esse Urano da casa 9, ou seja, as suas crenças já vinham mudando. Sim, então, quando a cabeça já estava mudando. Aí você pode consultar um astrólogo e avaliar como é que eu lido com isso aqui no meu mapa, no meu caminho. A gente ajuda você a ver outros pontos que embasam as suas decisões de uma maneira mais assertiva. É isso que a gente está aqui. E também, na 10, uma vai alimentando a outra e a gente vai criando, né? A casa 10 também pode a própria empresa, a própria corporação a que ele pertence, mudar a estrutura e ele não ser mais necessário. Então, de repente, do dia para a noite, o departamento não existe, a empresa fechou a representação no Brasil. Exatamente. Como é que eu fico? E aí você é empurrado a dar seus pulos. E aí que você descobre o seu potencial. Aí você descobre uma coisa que vai ser obrigado, né? Que a crise faz você enxergar outro potencial que você não tinha percebido, né? É o caso da vaca que você falou. A vaca foi pro prédio, Vou ter que aprender a fazer outra coisa. Outra coisa. Perfeito. Vamos para o ascendente em Libra? Vamos. Quem tem o ascendente em Libra vai Urano para a casa 9. É uma posição bastante interessante. Sempre na astrologia a gente vê de onde vem um planeta e para onde ele vai. Quem saiu Urano da casa 8 vem todos os pedaços só quando chega Urano na casa 9, né? Então, é uma casa que você amplia aí, é um setor da tua vida que vem para ampliar possibilidades, para fazer você acreditar de novo na vida, para você se inspirar mais em situações grandiosas, filosóficas. A vida presta quando chega alguma coisa na casa 9. Frase, tá? Então, é um setor que tende a abrir um leque. Oi, Sil, tudo bom? Tende a abrir um leque de possibilidades, como se você renascesse e falasse, caramba, o que eu posso fazer agora? Então, abre um leque de interesses e de mais tranquilidade para você lidar com novas crenças, com a sua identidade, para você redescobrir quem você é, para você revisitar, aliás, revisitar não, nada é revisitado com Urano, para você visitar lugares que te inspirem a horizontes maiores e mais significativos através de viagens, de estudos ou mesmo de visões filosóficas. Eu adoro Casa 9. Eu também. E você, Lili? O que você tem? 4 planetas na 9, né? Como você falou, o Urano sai da 8 aos pedaços, né? Uma casa de crise, a casa 8. Então, ele foi moído, entrou em crise existencial, os valores deles foram questionados, foram colocados em xeque. Ele entra na casa 9 necessitando de um novo alicerce de fé, de crença, né? Algumas diretrizes da vida. Por isso é a casa das leis também, é a casa da filosofia, das crenças e até mesmo da religião. Então, o que te sustenta, né? O que te faz bem, o que vai te reconstruir. Aí você questiona Deus, você busca Deus para tudo quanto é lugar, né? Uma cliente minha, inclusive, ela foi para o islamismo, é muito interessante a busca dela, né? Você vira um buscador.
E Urano é muito ávido por essa busca, né? Ele te joga assim em momentos incríveis. E daí a casa 9, ela é a casa da abertura da consciência. Aí você se expande literalmente, né, na casa 9 e você começa a integrar suas partezinhas que estão soltas e você se constrói em cima de novos princípios, né? De novas crenças. É uma casa muito interessante, as viagens são muito bem-vindas, cursos esotéricos, é muito comum a pessoa, por exemplo, iniciar estudos de astrologia, inclusive na casa 9, principalmente se tiver Mercúrio lá, já tendo Gêmeos, já é muito comum, né? Algum estudo esotérico. Então, assim, é para a liberdade, né? Para se libertar mesmo, abrir a cabeça, sair daquele dogma, sabe? Olha, eu fui criado acreditando nisso, nisso, nisso. Explodiu tudo isso. Quebra tudo que é padrão limitante, crença limitante, Crença limitante religiosa, ou daquilo que você sempre viu a vida daquela maneira. Pode começar a ter coragem de viajar sozinho para destinos que ninguém está querendo ir. Quer ir para o Nepal, para o Butão, né? Isso. Vá. Só vai. Porque você vai descobrir a tua verdade lá. E uma outra coisa que me ocorreu quando você foi falando, às vezes a pessoa está dirigindo um estudo superior para uma determinada área, de repente vê que tudo aquilo que ela estava estudando não era aquilo que ela queria. Não alimenta ela estava fazendo motivada pela família, pelo pai, pela mãe, por todo mundo, menos por ela mesma. Exato. Então, Urano traz crise. Claro que traz. Lógico. Não é tudo fofinho. Tá? Ele busca autenticidade, né? Lembrando que quando tem planetas em Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, ângulos nestes signos, as mudanças são mais drásticas, tá? Então, um processo de crise de mudança, ele pode aparentar ser simples, mas irromper muitas vezes com o sistema familiar, com aquela cadeia que a família inteira faz curso de direito e você não aguenta mais, você está no meio do curso. Não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. Então, bem-vindo ao clube, isso é Urano, tá? Mas te garanto que vale a pena você considerar mudanças também drásticas, pela sua saúde mental, física, enfim, pela sua vida com mais significado. A Sil está falando, meu Urano está no finzinho da 4, quase na cúspide da 5. A gente vai chegar lá, Sil. Sim, não passou ainda, não. Perfeito. O próximo ascendente, e é muito interessante, porque o ascendente em Escorpião, que já é um ascendente de transformações, de profundidade, mas Urano vai cair no setor da casa 8, que no zodíaco natural é o setor de Escorpião. Então, querido ascendente Escorpião, o babado vai rolar com Urano na casa 8, tá? Você vai saber o que é um setor de Escorpião. Ciclos tendem a se fechar, finalizar de maneira rápida, sem prévio aviso. Gente saindo da sua vida, gente reaparecendo na sua vida, o passado vindo ali, alguma coisa querendo se resolver e crises. Muitas crises, muitas emergências, algumas angústias. De repente estava tudo tranquilo e passou que a vida virou uma tempestade. Isso é um Urano na casa 8. Dificilmente tudo na tua vida vai permanecer igual com o Urano passando por ali, tá? Finanças e investimentos pedem cuidados. Cuidado com grandes tacadas, porque aquilo onde você está investindo seu dinheiro pode ter reviravoltas e que você nem sempre vai controlar. Então, se o seu perfil é para arriscar no dinheiro, você pode também ter grandes ganhos e grandes perdas. Os altos e baixos, eles estão, assim, muito fortes. Li. Como também é a casa da psique, né? Como você falou, pode vir pessoas do passado e podem vir traumas também do passado. Então, é muito interessante fazer terapias, né? Mergulhar, pegar carona da transformação que o Urano sugere e entrar fundo mesmo, né? Fazer aquela faxina geral ali dentro, no poço, né? Profundo, nosso... Como que é?
esqueci da música da Marisa Monte, mas é aquele poço profundo, fazer uma faxininha ali, trazer tudo para tona e exorcizar, né? Também Sim. é comum a pessoa se interessar por assuntos místicos, né? Assuntos secretos, grupos secretos de magia, qualquer coisa que seja um pouquinho mais não aprovado, digamos assim, pela sociedade geral ou pela própria família. De repente, uma família que tem uma religiosidade, aí a pessoa se interessa por magia, por exemplo. É um choque. Então, ela faz aquilo tudo em segredo, até para ver se interessa mesmo. Então, é uma hora onde o íntimo da pessoa ela está sendo checado, se ela é autêntica, se ela está realmente vivendo todo o potencial dela naquele setor, né? Eu lembrei de uma outra coisa. É legal que uma vai falando e vai Vai, lembrando. vai puxando o fio, né? Vai puxando o fio. O setor de casa 8 é um setor de tabus. Sim. Então, portinhas fechadas a vida inteira serão escancaradas, arrancadas as portas. Iluminadas. Então, traumas e tabus na área sexual também, Também. tá? Se a pessoa tem alguma limitação, algum problema, aquilo vai vir à tona, aquilo vai ser remexido primeiro no inconsciente e depois em alguma situação externa. Mas angústias, ansiedades, crises que remontem a essas questões que já fazem parte do seu contexto interior, elas vão ter uma tempestade ali para que você, como a Lilian falou, remexa. Vá lá e tira do fundo do poço. Isso é uma casa 8. Ali tudo é muito intenso, tá? Literal, né? Literal. Profundamente, assim, para a pessoa. Profundamente. Então, traumas, tabus, angústias serão... Mandarão convite sem prévio aviso para o seu WhatsApp. Estou aqui, ó, a portinha está se abrindo, espera aí. Abrindo. Olha aí, olha como é que tá. Bom, e pode ter perdas de pessoas abruptamente. Sim, casa 8, casa da morte. Casa da morte também tem isso, tá? Ou lidar com situações de saúde, emergências, assim, de repente, de uma hora para outra, alguma coisa ficou crítica. Às vezes nem é seu, é de outra pessoa, pessoa da família, mas também inventários também, né? Inventários, testamento, inventários. Isso. Ainda mais em Gêmeos, que é documentação, tudo, é capaz de ter alguma coisinha ali, né? Isso. Vamos para o ascendente Sagitário? Esse é interessante também, porque Sagitário tem Gêmeos aonde? Na casa 7, que é uma casa de relacionamento, de vida a dois, de quando tem mais compromisso, quando mora junto, enfim, ou sociedades comerciais, parcerias. Então, Urano entrando ali, e é um ângulo, então, e também se opõe ao seu ascendente, mexe com as suas questões de saúde, como se também tivesse, né? No ascendente, sim, o herança, quando o Urano está na casa 8, mexe também de uma hora para outra. Às vezes a pessoa decidiu um negócio assim, que ia assinar o inventário, todo mundo, de repente, alguém muda de ideia e não assina. Aí volta tudo para... Ou morre. Aí tem que abrir metade dessa. Nossa, é uma loucura. Né? Então, Urano na casa 7, no ângulo, ele vai afetar a sua saúde, o teu corpo físico, né? Com estresse, com ansiedade, problema de circulação, com coisas assim repentinas, até um acidente. E nas relações, se a pessoa já estiver numa relação amorosa forte, um relacionamento de anos,